Bom dia. Hoje são 25 de maio de 2014, domingo, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade linda, imparcial, pura e amável. Vamos aqui, portanto, a mais um vídeo sobre religião. Há alguns dias lancei um vídeo com o título, vários vídeos, com o título Mentiras da Bíblia. Lá no 29º vídeo, mostrei ali um pouquinho sobre sexo, ali no caso de Maria, a mãe de Jesus, e José, Mostrei ali. E um internauta chamado, que se apresenta Franz Coelho, naquele vídeo, 29º vídeo, me mandou aqui o seguinte recadinho. E eu disse a ele que iria fazer um vídeo porque o assunto é gostoso. Vamos aqui, sexo na Bíblia. Ele escreve assim em relação àquele vídeo, Eustáquio, sou eu. Aí diz ele, ótimo vídeo, obrigado Franz Coelho, obrigado. O mérito não é meu, são de estudiosos, teólogos sérios, doutores em teologia. O mérito não é meu, estou apenas explicando. Vamos lá. Eustáquio, ótimo vídeo. Concordo com você sobre a corrupção do conceito de sexo no Novo Testamento, claramente comprovada por essa passagem de Paulo que você citou. Mas acho que até nessas passagens de Gênesis que você citou, o conceito de sexo já é meio deturpado, sendo ainda mais pelos cristãos posteriormente, pois ressalta apenas a reprodução, embora seja esse o objetivo principal, quando outro objetivo do sexo também é o prazer. Aí está o recado de Franz Coelho ao meu vídeo. Parabéns aí, Franz Coelho. Parabéns aí por seu comentário inteligente. E vamos aqui, vou apagar agora, tá? Licença aí. Você entender aqui, ó. O que foi aqui que o Franz Coelho escreveu? Bom, o Franz Coelho, ele está dizendo aqui sobre sexo na Bíblia, Na Bíblia cristã, Velho Testamento, que não existe Velho Testamento, Já expliquei, e o Novo Testamento. Muito bem. Ora, o Franz Coelho aqui está dizendo que os cristãos realmente, lá no Novo Testamento, os cristãos elevaram o sexo à categoria de pecado. E isso não é afirmação minha, e nem do Franz Coelho. Isso aí é o que está no estudo sério sobre o sexo na Bíblia. E isso vários teólogos. Mostrei aqui, inclusive, um dos melhores livros sobre o assunto, da Uta Rank-Heinemann, que está viva até hoje, uma teóloga alemã, Uta Rank-Heinemann, em seu livro Os Eunucos pelo Reino de Deus. Então ali ela mostra a doença dos cristãos acerca do conceito sexo, que os cristãos elevaram o sexo à categoria de pecado. Uma burrice total. Porque os cristãos primitivos, aqueles que estão ali logo no início do movimento de Jesus, lá no Novo Testamento, aqueles cristãos ali primitivos, eles, por pura ignorância, já que eles eram pessoas profundamente paupérrimas e analfabetas, por pura ignorância, eles começaram a ver o sexo como pecado. E sexo não é pecado coisa alguma, é uma coisa natural do nosso organismo humano, porque o homem é um animal sexuado. Se o homem é um animal sexuado, logo o sexo é uma coisa natural. Coisa antinatural, coisa louca, é elevar o sexo, que é uma coisa natural do homem, elevá-lo à condição de pecado. E isso os cristãos fizeram muito bem por pura ignorância. Pois bem, então o Franz Coelho está dizendo que concorda com o que eu disse aqui. E não é o que eu digo, são os estudos sérios e bem fáceis sobre o cristianismo. Vários teólogos. E isso é do conhecimento de todos. Pois bem, então o Franz Coelho está dizendo
que concorda comigo que realmente os cristãos elevaram o sexo aí à categoria de pecado, de coisa feia, coisa imunda, que não é. Mas ele diz aqui também que lá no Velho Testamento, parece que a visão sobre o sexo ali, né, como prazer, também era uma visão doentia. Um pouquinho menos que os cristãos, mas era uma visão doentia. É isso que diz o Franz Coelho. E eu disse a ele, né, escrevi para ele, estou agora explicando. De forma alguma, no Velho Testamento, que não é velho coisa alguma, o sexo nunca foi condenado por quem quer que seja. Nem pelo Deus Javé, nem pelo Deus... esqueci agora. Nem pelo Deus Javé, nem pelo Deus Balaim, nem por Deus algum. O sexo no Velho Testamento, na civilização hebraica, sempre foi visto como uma coisa pura, uma coisa maravilhosa, uma coisa que dá prazer e que ainda vem com reprodução. O sexo sempre foi visto assim. E no Novo Testamento da Bíblia cristã, e somente na Bíblia cristã é que existe Novo Testamento, na Bíblia hebraica não existe Novo Testamento. Pois bem, na Bíblia cristã, naquela civilização em que viveram os cristãos, Jesus, né, apóstolo Pedro, o Paulo, etc. Naquele mundo ali, na civilização judaica, também o sexo era visto como uma coisa maravilhosa, como uma coisa pura dentro da civilização judaica. E Jesus era judeu. Então, no mundo, Franz Coelho, no mundo em que Jesus vivia, o sexo ali naquela sociedade era visto como uma coisa maravilhosa. Como uma coisa maravilhosa que proporciona prazer, o orgasmo, e também que serve como meio de reprodução do ser humano. Era assim essa visão também boa sobre o sexo. Os cristãos é que, em sua profunda ignorância, elevaram o sexo à categoria de pecado. E é o que temos aí, né? Mostrei nas passagens de Paulo ali e em várias passagens do Novo Testamento, que vou explicar isso aqui bem claro. Então eu quero dizer aqui que no Velho Testamento, na civilização hebraica também, o sexo era visto como uma coisa maravilhosa e prazerosa. Aí eu expliquei ao Franz Coelho, veja aqui, quando está escrito lá em Gênesis, né, o comando do Deus Javé, que é o Deus inventado pelos hebreus, e é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam hoje, o Deus Javé ali deu o comando não só para o homem, isso aí, macho e fêmea, não, ele deu o comando também para os animais irracionais ali, e animais sexuados, né? O Deus Javé deu o comando: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse é o comando. Ora, está escrito assim lá no livro de Gênesis, não está escrito gozai-vos. Gozai-vos não está escrito. Por quê? Porque eles não iriam colocar essa expressão aí nos escritos. O escriba não iria colocar essa expressão bem clara sobre o sexo, né? Gozai-vos. Mas o fato de eles terem colocado, os escribas aqui, no caso o escriba do primeiro relato de Gênesis, ele colocou ali, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ele não está reduzindo aqui o sexo apenas à procriação. Isso é loucura dos religiosos cristãos. Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, dois teólogos católicos cristãos, esses dois aí colocaram o sexo como uma coisa pecadora, como uma coisa suja, uma coisa do diabo. O Santo Agostinho e o Tomás de Aquino, que vou mostrar isso aqui depois. E eles tentaram deturpar o que está descrito em Gênesis: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Esses dois loucos teólogos cristãos, eles tentaram aqui dar um novo foco, dizendo que aqui o sexo era só para reprodução. Ora, uma pessoa inteligente com um cérebro sadio, né? O cérebro, os neurônios trabalhando direitinho,
vai entender que quando você manda alguém fazer sexo, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, isso aí significa relação sexual, não é verdade? É, relação sexual. É a introdução, aqui no caso, do pênis, não é isso? Do homem na vagina da mulher, não é esse? Esse é o comando aqui, sede fecundos. Ora, quando alguém dá o comando para que outras pessoas façam sexo, o prazer carnal, o orgasmo, está implícito, já está implícito lá, latente, na própria relação sexual. Então, quando um homem aqui no caso, sede fecundos, vamos multiplicar, por meio de quê? Por meio da relação sexual, o homem se multiplica. Homem e mulher, ali, a introdução do pênis na vagina. É assim que o homem se reproduz, e mais ainda naquele tempo, né? Nada de bebê de proveta, de inseminação artificial, nada. Ali, a fecundação, a multiplicação de seres humanos, ali era por meio de sexo. O pênis entrando na vagina. Ora, quando um pênis entra na vagina, ele entra ali porque existe atração sexual. O prazer já está ali no homem e já está na mulher que recebe o pênis. Então, jamais iria colocar aqui na Bíblia, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, gozai-vos. Jamais, porque o gozo proporcionado pelo sexo já é implícito no comando sede fecundos, multiplicai-vos. Já está implícito na relação sexual. Um médico, quando dá um conselho, por exemplo, a um casal qualquer, que está ali com problemas, né, na cama, um médico diz assim, em relação ao marido, por exemplo, né, que está fraco, a mulher está reclamando, o marido não chega lá e tal. Aí o médico chega para o homem, o marido, o esposo, né, e diz assim, olha, faça mais sexo com sua esposa, né? Faça mais sexo, ela fica aí triste, coitada. Faça mais sexo com ela, faça. Procure fazer mais relações sexuais com sua esposa. O médico diz isso para o cidadão. O médico não vai dizer assim, rapaz, procure gozar mais com sua mulher sexualmente. Procure gozar, né? Goze bastante com ela no sexo. E para que ela goze também. O médico não vai dizer isso. Porque o gozo já está implícito no comando do médico, relação sexual. Não existe sexo sem essa procura do desejo carnal, o orgasmo, que é uma coisa linda e maravilhosa. Então o comando aqui do Deus aqui Elohim, no primeiro relato de Gênesis, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, ali ele não está se referindo apenas o Deus na imaginação do povo hebreu, porque o Deus aí foi criado pelo povo hebreu, ele não está se referindo apenas ao sexo como reprodução. Não, ele está dando esse comando aqui porque ele não vai colocar palavras tipo obscenas aqui, mas só que obscenas para eles, o conceito de muita gente. Só que quando há o comando aqui, sede fecundos, o prazer carnal, o prazer proporcionado pelo sexo já está ali, implícito no próprio comando sede fecundos. Vamos fazer sexo, que sexo é coisa boa. Aqui ele acentuou a reprodução, mas isso não quer dizer que o sexo seja feito só para a reprodução. Os cristãos é que, em sua profunda ignorância, elevaram o sexo à categoria de pecado. Portanto, em todo o Velho Testamento, e na civilização judaica em que Jesus viveu, o sexo era uma coisa linda, maravilhosa. Só os cristãos é que, com sua loucura, transformaram o sexo em coisa pecaminosa. No tempo de Jesus, havia um grupo lá de judeus, os essênios, isolados por causa da religião, outra loucura. Esses essênios, os componentes desse grupo, eles isolavam-se das mulheres, não faziam sexo, mas Jesus não era componente dos essênios. Vejam uma loucura, né? No meio de uma civilização judaica, um grupo de pessoas, por causa da religião, deixa de fazer sexo, por pura loucura, contra a própria natureza humana. Portanto, no tempo de Jesus
e no Velho Testamento o sexo era visto como uma coisa maravilhosa. Os cristãos é que desgraçaram o conceito de sexo. No tempo de Jesus, na civilização judaica, ali os jovens com 19 anos de idade já eram levados ao casamento. Jovens com 19 anos de idade, ali eles forçavam o casamento, porque eles queriam era procriar também, aumentar ali o núcleo familiar judeu. Então, o casamento era visto ali como uma coisa maravilhosa, o sexo como uma coisa maravilhosa. E o sexo, quando ele age como fonte reprodutora e como fonte geradora de prazer carnal. E o sexo, por incrível que pareça, é mais prazer carnal do que reprodução. Tanto é verdade que muitas pessoas são inférteis. Há homens que não podem gerar filhos. Há mulheres que não podem gerar filhos, mas eles podem gozar. E o sexo é mais gozo, prazer, do que propriamente reprodução. E o exemplo trago aqui bem fácil. Veja o exemplo. Aqui, ó. Vamos pegar aqui um personagem da Bíblia, né? Lendário. Nunca houve. É lenda. Abraão e Sara. Vamos aqui. Abraão, olha aqui o exemplo. Abraão e Sara. Muito bem. A sociedade hebraica e também Velho Testamento e a sociedade judaica Novo Testamento eram sociedades com tendência poligâmica e não monogâmica. Eis aí outra propaganda errada dos cristãos. Quando está escrito lá em Gênesis, o homem se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, aí os cristãos dizem que ali é monogamia, né? É monogamia. Conversa fiada que eu vou explicar aqui depois. Tanto não é monogamia, ali o comando, que os hebreus e os judeus no tempo de Jesus, eles tinham várias esposas. Porque a sociedade hebraica, Velho Testamento, era uma sociedade com tendência poligâmica. Qualquer historiador da civilização hebraica e da civilização judaica sabem disso. O homem podia ter várias mulheres, logo tendência poligâmica e nunca monogamia. Aquilo que colocaram lá no Velho Testamento sobre monogamia, isso aí é bobagem. Nunca o Deus Javé ficou com raiva aqui de um casal poligâmico. E eles tinham várias mulheres, mas isso aí é outro assunto. Muito bem, Abraão e Sara. Diz aí a lenda da Bíblia que Abraão e Sara, dois personagens lendários, nunca existiram. Abraão e Sara eram casados, viviam juntos, né? Naquele tempo não havia casamento também. Muito bem, Abraão e Sara viviam juntos. Muito bem, diz a lenda da Bíblia que Sara, a Sara aqui, ó, era uma mulher infértil. Ela não podia gerar filhos, né? Por problemas. A Bíblia, como é um livro religioso, cheio de lendas e fantasias, as mulheres lá aparecem muitas, né, como inférteis. Aí elas buscam auxílio, aí o Deus Javé vai e as tornam férteis. Isso tudo lenda. Pois bem, então aqui a Sara era infértil. Veja aqui. A Sara era infértil. Pronto. A Sara, né? Olha aqui. Infértil. Muito bem. Ora, Abraão nunca deixou de fazer sexo com Sara. O Abraão, quase todo dia, ele introduzia o pênis na vagina de Sara, porque isso era coisa comum, uma coisa maravilhosa dentro da civilização hebraica e também maravilhosa no tempo de Jesus. Os cristãos é que, por doença mental, transformaram o sexo em pecado, em coisa imunda. Muito bem, então Abraão estava vivendo com Sara. Sara era infértil, não podia ter filhos. Aí o que aconteceu? A Sara pegou uma escrava, porque os hebreus, na lenda também lá de Êxodo, os hebreus ficaram com raiva porque foram escravos lá no Egito. Só que os hebreus também tinham escravos. Os hebreus também tinham escravos. E o Deus Javé, aqui, o Deus Javé, o Deus Elohim, mandou os hebreus aqui também
manter escravos, né? Veja a loucura. Pois bem, então Sara não podia ter filhos. Ela pegou uma escrava egípcia chamada Agar. Veja aqui. Chamada Agar. Agar era escrava egípcia. Veja, os hebreus foram escravos no Egito, na lenda. Também não é verdade. Os hebreus foram escravos no Egito. Só que agora, eles aqui mantêm escravos, os hebreus. E uma das escravas é do Egito. Agar. Então Agar era escrava aqui do casal Abraão e Sara. A Sara, como não podia ter filhos, ela pegou aqui a escrava egípcia Agar e entregou a Abraão, ao próprio marido, porque isso aí era costume deles lá. Veja que costume maravilhoso, né? Imagine hoje, um casal tem uma empregada doméstica. Aí, empregada doméstica não é escrava, claro. Mas vamos passar por hoje. Olha que maravilha essa ordem aqui do Deus Javé. Que maravilha. Deus Elohim. E Javé, Javé. Pois bem, aí o cara casado com a mulher, há uma empregada dentro de casa. A mulher não pode ficar grávida. Aí a mulher passa a empregada para o marido. Todo marido iria adorar um costume desse, né? Pois era o costume aqui, ó. Era o costume aqui. A mulher não podia gerar filhos, aí ela dava outra mulher para o marido. Aí o marido ia lá, introduzia o pênis na vagina da outra mulher, e aí nascia o filhinho. Que maravilha, né? Que costume bonito esse. E foi criado pelo Deus Javé. Foi criado pelo Deus Javé. Tudo isso, obviamente, não é Deus que cria isso. Quem criou isso aqui, esse costume, foi o próprio povo hebreu. Como foi o próprio povo hebreu que criou o Deus Javé. Porque o homem é que cria deuses, né? Pois bem, então Sara entregou Agar a Abraão. Abraão foi e enterrou o pênis dele na vagina de Agar. Aí nasceu um filho, o Ismael. Olha aqui, ó. O Ismael é filho de Abraão com Agar, a escrava egípcia. Correto? Aí depois, Sara foi beneficiada pelo Deus Javé. O Deus Javé decidiu depois, né, tornar Sara uma mulher fértil. Aí ela passou a ser fértil. Aí o Abraão foi, enterrou o pênis na vagina de Sara, e aí nasceu aqui o menino Isaac. Correto? Então Isaac é filho de Abraão com Sara. E Ismael é filho de Abraão com Agar, a escrava. Então aqui, veja. Ora, Sara era infértil. Não podia ter filhos. Mas Abraão fazia sexo com Sara. Então o sexo não é visto só como coisa de reprodução. Porque se fosse visto como coisa de reprodução, o Abraão não teria feito sexo com Sara. Porque ela não podia produzir filhos. Então o Deus aqui, Javé, nunca ficou com raiva do Abraão, porque ele fazia sexo com Sara apenas por prazer carnal. Nunca o Deus Javé ficou puto de raiva com Abraão. Nunca. Porque o Abraão fazia sexo com Sara. E ele procurava Sara não para gerar filhos, porque a Sara era infértil. Ele procurava a Sara para gozar, para ter orgasmo, que é uma coisa maravilhosa e linda. E também era maravilhosa e linda no tempo aqui dos hebreus. O sexo sempre foi visto como uma coisa maravilhosa, que causa prazer e que gera seres humanos. E também no tempo de Jesus, os cristãos é que desgraçaram o sexo por pura ignorância. Elevaram o sexo à categoria de pecado. Tanto é verdade que o Paulo lá diz, né, que ele gostaria, o apóstolo Paulo, profundamente louco, ele disse que gostaria de que os homens solteiros, as mulheres solteiras e os velhos, todo mundo, não fizesse sexo, fosse casto, não fizesse sexo. Ele prega isso lá, pregava, isso aí foi atribuído ao apóstolo Paulo, está lá no Novo Testamento. Ele pregava a abstinência sexual para todos os seres humanos. Ele gostaria de que todos fossem como ele, castos, virgens. Veja que loucura! Se o povo daquela época obedecesse a essa ordem do apóstolo Paulo,
o que seria hoje da espécie humana? Diga aí. Seria o fim, porque o homem se reproduz, a mulher e o homem, eles se reproduzem por meio de sexo, principalmente naquela época. Então você vê a ignorância. Um cristão, coitado, atolado na fé religiosa que cega, o próprio Martinho Lutero disse isso, os cristãos, não conseguem entender essa loucura dos cristãos, dos próprios cristãos. Não conseguem, porque estão atolados na fé religiosa, né? Então, se as pessoas atendessem ao pedido do apóstolo Paulo, ninguém fizesse sexo, não haveria um ser humano hoje, lá do povo judeu, vivo. Todos teriam morrido. E o Hitler nem precisaria ter aquele trabalho doido, né? Querendo matar todos os judeus. Porque eles teriam sido mortos ali, por causa de um cristão, que aconselhou o povo a não fazer sexo. Que loucura. Já o comando aqui do Deus Elohim, no primeiro relato aqui em Gênesis, o comando do Deus Elohim é para que o povo se multiplique, para que o povo seja fecundo, para que a terra se encha de gente. O comando aqui do Deus é esse, para que o povo faça sexo. Aqui está, e no sexo está implícito o orgasmo, o prazer sexual. Já Paulo é contra o próprio Javé, o Paulo é contra o próprio Deus Elohim, porque o Deus Elohim manda o povo fazer sexo. E o doido do apóstolo Paulo, tão queridinho dos cristãos, pregava a abstinência sexual para todo mundo. Uma propaganda contra o próprio Deus em que ele acreditava. Portanto, aí, mais um vídeo e parabéns aí ao Franz Coelho por seu comentário. Muito obrigado.